amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, muito bem acompanhado, que estou pela diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. E aí, Jô? Olá, Ivan, tudo bem? Com essa motivação de sempre. Adoro as suas apresentações. Fala, mulher. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Foco. E hoje o assunto tá incrível, né, Ivan? Tento. Como sempre, o assunto está incrível. E como nós dizemos Mas aqui hoje tá na minha... é assuntos que eu gosto. Tá na sua paleta de temas. Tá na temas. minha paleta de temas. E olha, eu acho que faz muito sentido, já que é um programa que ajuda na dose semanal de sanidade mental. Bora falar um pouco sobre saúde mental também? Sim, vamos falar sobre burnout e carreira, é isso? Exatamente. E para nos ajudar a perscrutar melhor o tema do nosso programa de hoje, está aqui conosco a nossa amiga Andréa Jota, que tem um currículo muito interessante, né? Nós já tivemos vários perfis profissionais, mas uma pessoa especializada em cyberpsicologia é a primeira pessoa que põe os pés nesse estúdio com esse perfil de formação aqui. Mas só para falar um pouquinho mais sobre ela, ela é especializada em cyberpsicologia pela PUC São Paulo, palestrante, consultora sobre psicologia e usos tecnológicos e atua há mais de 18 anos na área. Seja muito bem-vinda, Andréa. Fala mais um pouquinho sobre você. Obrigado pelo convite. E é assim, a gente tem um laboratório de pesquisas, né, na PUC, que vem estudando aí a interface ser humano-tecnologia e tudo que tem acontecido com comportamento, criança e, né, dada a inserção da tecnologia na vida do ser humano. Então, hoje a gente começa a falar sobre as alterações de subjetivo e sobre as coisas que podem acontecer com o uso da inteligência artificial e todas essas, né, intercorrências que acabam acontecendo por conta da junção, hoje, né, da junção de algo que não existia para algo que passou a existir 100% na nossa vida, né? Nossa, eu quero ampliar, não quero falar só não que seja só, né? Não é pejorativamente, mas eu quero falar mais do que burnout aqui também. Eu quero explorar esse know-how que ela tem. Sim, ok, vambora. Lembrando que aqui é nossa roda na fogueira, bate-papo. O nosso programa é um bate-papo livre, não tem censura, não tem corte, pode falar o que você pensa. Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E você que está pensando em estruturar o seu RH, o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações pelo site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Bora lá, Ivan. Pode soltar. Pode soltar. Já posso? Não tem negócio. Congela, vai. O João Kleber, já posso? Não, eu ia falar o quanto é afortunada a sua presença no nosso estúdio hoje, porque, se eu não me engano, essa semana saiu uma notícia, eu acho que o pessoal do Facebook até comemorou um pouco, porque uma universidade, se você conhecer a notícia até me detalha melhor, mas pelo que eu me lembro, um estudo de uma universidade, acho que do Reino Unido, que avaliou não sei quantos mil casos para tentar encontrar uma correlação direta entre o uso de redes sociais e episódios de casos de doença mental, depressão, algo do tipo, e o primeiro estudo deles não foi conclusivo, eles não apontaram objetivamente pelo que me consta. A gente não sabe por quê. Mas eu já quero, mas a própria pessoa deve ter atenção, o pesquisador. Sério? Brincadeira. Isso não te causa, assim, uma incongruência cognitiva? Tipo, olha, como assim não está causando nenhum tipo de dano na nossa Você está ensinando que eu estou enviesado? Não, eu estou meio que questionando a pesquisa mesmo. Eu acho que, assim... Parte da própria definição do que tipo de problema eles estavam procurando. Mas vamos lá. Começa daí, né? Isso. Eu acho que, assim, o que a gente tem visto é toda a tecnologia, ela nasce para ser plano de fundo da vida do ser humano. Tá? Então, legal. No momento que a gente tem essa transição, tá? E nos momentos de transição, a gente tem essa briga entre vai fazer bem, vai fazer mal, é culpado de tudo, não é culpado de nada. Você fica com essa, né, dicotomia entre o que vai acontecer, porque é uma coisa que não existia e passou a existir. Então a gente realmente
na verdade, vivencialmente, não sabe as consequências. Não é uma coisa que está há 200 anos na história da humanidade, né? Todas as tecnologias, em algum momento, foram endemonizadas. Não, desde a roda, televisão, avião, carro, diziam que o corpo humano Nossa, não que era insight legal isso. saudável o suficiente, ou não era forte o suficiente para aguentar 80 km de velocidade, 50, que os órgãos internos iam se despedaçar, coisas Jura que desse tinha isso? tipo. Hoje é a internet que, de certa forma, está dissolvendo a nossa mente, mudando o nosso subjetivo, transformando todas essas relações em relações líquidas. Enfim, a gente tem uma série aí de filósofos que alguns defendem e outros endemonizam a internet, a tecnologia, as redes sociais. O que a gente tem de realidade é, elas existem, estão aí e elas não vão sair daí. Não vamos esquecer que pós-pandemia não existe mais off. Grandes centros, todo mundo todo mundo on o tempo inteiro e desde criancinhas. Quer dizer, muitos comportamentos que a gente vinha segurando, vamos ver o que vai dar de pesquisa, vamos ver o que vai acontecer. A escola foi uma que demorou muito para aceitar tablets e tananã. Depois da pandemia, vem com tudo. Vamos que vamos fazer o que dá. E aí todo mundo foi 100% on. Pegou ela abaixo, né? Exatamente, aí foi. E aí você tem, né? Daí agora a gente começa a ter, né, a volta disso. E assim, aqui no Brasil, a gente tem uma questão com a saúde mental por conta do uso das tecnologias, que é uma coisa que a gente já vinha mapeando desde 2006, então, que funciona como uma válvula de escape. Então, a partir do momento em que as pessoas não têm... né, nos países em desenvolvimento, tudo é mais difícil. A partir do momento em que você não tem a satisfação na sua vida face a face, então você tem dificuldades no emprego, você tem um emprego que você não gosta, você não consegue estudar, você tem dificuldades para entrar no mercado de trabalho, para entrar... Automaticamente as redes sociais vêm como acalma aquilo, né? Então você tem uma necessidade ali que a rede social te faz meio que esquecer. Você vai viver uma outra vida, ou vai viver a vida dos outros, ou vai ter outros comportamentos lá dentro que, de certa forma, vão te dar Tá dopando a sua consciência, de certa forma? Ela está desenvolvendo umas outras consciências. Eu não acho que ela dope a consciência, porque eu acho que o incômodo continua. Volto a dizer, principalmente aqui em países em desenvolvimento, uma das coisas que eu estava colocando era isso. Não dá para a gente importar pesquisas do Reino Unido, por exemplo. Entendeu? Então aí a gente vem, a geração é mimimi. Um adulto jovem que acorda hoje, trabalha, estuda, pega 2 horas de metrô ou ônibus, pega o transporte público, mora longe, mora num lugar violento. Não dá para dizer que esse adulto jovem ele é mimimi. Mimimi, sim, são os do Reino Unido, né, dos Estados Unidos, né, que conseguem ficar em casa realmente sem fazer nada, só na internet. Aqui o uso é muito diferente. E a gente tem uma coisa que defende a gente, que é o nosso Wi-Fi, que é muito ruim. Não, se você vai para fora... Senão seria pior. Se você vai para fora, você realmente recebe o que você compra. Então, você tem internet, hoje a gente tem sites aqui que o nosso Wi-Fi não suporta. Sites canadenses que o nosso Wi-Fi simplesmente não baixa. Nossa, nem o Wi-Fi, nem o cabeado, nem... Então, você cria um vácuo ali um vácuo não, né? Um gap de... Um funil tecnológico ali, uma restrição. Diferente entre o uso que esses países desenvolvidos têm da tecnologia e o uso que a gente tem. A gente aqui ainda tem muita classe social que acessa só o WhatsApp e, né, entende o WhatsApp como sendo a internet. Por quê? Porque o Zuckerberg, o Facebook vai lá, a Meta vai lá, paga as nossas empresas de telefonia para liberar o WhatsApp e, né, os produtos dele para os pré-pagos e as pessoas que não têm acesso à internet. Então, não é difícil você pegar uma pessoa mais, né, mais menor, um poder aquisitivo menor, que você pergunta para ela, nossa, mas você tem internet no seu celular? Ela diz não. Aí a gente fala, mas você não acessa o WhatsApp? Acesso, mas o WhatsApp é o WhatsApp, a internet é a internet, para ela são coisas diferentes. Mas então você, se eu entendi corretamente, você está me dizendo que nós ainda não podemos afirmar objetivamente que esse uso recorrente de tela, celular, rede social cause efetivamente um dano concreto do ponto de vista psicológico?
A gente não tem pesquisa que comprove isso, e aí sim, você está alinhado, né, com a meta. Não tem. A gente não consegue fazer isso, até porque toda a sociedade que está em transformação. Né? A gente não sabe o que vai ser do futuro, a gente não sabe o que vai ser das profissões, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe de efetivo sim, teremos que usar a tecnologia. Ponto. Né? Teremos que usar as redes sociais, teremos que usar as interfaces, teremos que usar os aplicativos, teremos que usar... E isto vai ser cada vez mais presente em todas as áreas. Então, as áreas que... E isso vai depender do ser humano, o que ele quer ou não fazer uso. E aí, sim, a gente entra no burnout. E, na verdade, assim, eu estava aqui pensando um pouquinho, né? Com o que a André falou assim, nós não temos estudos que comprovem isso, né? A gente tem algumas questões, eu não consigo, eu não tenho estudo que comprove isso, mas eu tenho, de um lado, alguns estudos que mostram que a população está mais deprimida, mais ansiosa, mais com vários fatores emocionais. Saúde mental aumentou o índice de pessoas com doenças, né, relacionadas à saúde mental. Por outro lado, eu tenho até a presença da tecnologia, o que acontece que eu ainda não consegui trazer correlação. Né? Uso versus aumento de doenças e tal. Mas no processo aí, não sei se a palavra é essa, né? Mas empírico, não sei, enfim, percepção, que a gente conversa com um com o outro, eu começo a trazer algumas coisas assim. Tem algumas pessoas que falam assim, eu fico lá nas redes sociais, estava vendo a minha amiga de outra cidade, quando eu morava lá, tal, ela parecia ter uma vida perfeita, e eu olhava a vida dela, ela postando que estava na praia cedinho, não sei o que, tal. E eu olhava a minha vida aqui, com 4 crianças, gritando, não sei o que. Eu pensava, eu queria a vida dela, eu não quero a minha vida mais, eu quero viver a vida dela, não sei o que. E eu já estava num processo dela, falei, aí eu fui para minha cidade e encontrei com ela lá. E ela não era aquela pessoa que postava a praia cedinho, ela estava deprimida, ela estava com outros problemas e tal, e quase eu estava ficando deprimido aqui de ver ela lá nas redes sociais dessa forma. Tem essa amiga, mas tem outras pessoas que às vezes assim, que já me falaram, eu quero fazer 1000 projetos, tenho 1000 ideias, e quando me vejo, estou a manhã inteira lá no celular olhando outras pessoas e a vida de outras pessoas, e eu não consigo realizar os meus projetos, as minhas ideias e tudo mais. Aí vem a sensação de incapacidade, né, de inferioridade, de várias outras coisas que podem te levar a um processo de depressão, de ansiedade e tudo mais. Então, a comprovação efetiva da relação, a gente ainda não conseguiu ter. Tem uma coisa também, eu tô ouvindo aqui e minha mente tá... Pensando com a boca. Eu tô voando assim, vendo vocês falando, mas coisas que me ocorrem, por exemplo, talvez a rede social, então, que a gente tanto tenta demonizar, às vezes parece que a gente até quer, né, que algum estudo bata ali e fala, não faz mal mesmo, porque é uma sensação que a gente tem, intuitiva, não sei. Mas talvez não seja a rede social em si que está doente, mas a própria sociedade e a rede social é só uma ferramenta de visualização da sociedade que está doente. Então, ela não é o problema, ela está participando do processo. Não sei. E explora isso, eu vou jogar minha segunda dúvida. Num princípio, sim. Eu acho que a internet nasce como uma coisa como uma ferramenta de uso que poderia ser democratizar a cultura, podia ser... Dar voz a todos. Exatamente. Ela nasce com essa vontade. Mas, em determinado momento, a gente tem os algoritmos. E aí isso morre. Isso vira capitalismo puro, e um capitalismo que não está interessado na sua saúde mental. Continua como... a maioria das questões capitalistas que dizem cuide de você. Eu não sou obrigado a cuidar de você. Né? Quem você tem que cuidar sua... de você é você. A tecnologia, ela tem uma coisa. Ela não é ar, ela não é comida, ela não é sono, ela não é imprescindível para a sua vida. Quem coloca a tecnologia como imprescindível para a sua vida é você. E que, como toda ferramenta, ela é desenvolvida e foi desenvolvida para ser uma ferramenta. Então, ela vem para te ajudar, ela vem para incluir comportamentos. Por isso eu digo, a gente desenvolve novas consciências. Não é para que você tenha alguma perda significativa na sua vida face a face. Então, as crianças, primeiro você ensina elas a escrever. Daí, ou concomitante, você ensina elas a escrever e a usar o computador, o tablet, ou o que for.
O que a gente tem visto os menorzinhos, eles têm sim essa capacidade. Eles conseguem dizer, putz, estou cansado, não quero mais isso aqui. Se é muito pequenininho, então arremessa. Para eles, tanto faz se é o brinquedinho de pipipi ou se é o tablet. Ah, nossa, mas a criança de 2 anos aprende a usar o tablet. Lógico. Ela aprende a fazer xixi na privada, ela aprende a comer sozinha, não vai aprender a usar o tablet? Lógico que vai. O tablet é desenvolvido para isso, tem aplicativos ali desenvolvidos para isso. Então, não é uma grande geniosidade. É ok, é a vida que eles têm, é o que eles vão ter. A ideia é que isso vire pano de fundo, que isso não interfira nos seus comportamentos a ponto de excluir aquilo que você já tinha. Tem que aprender a usar o tablet? Tem, mas também tem que aprender a olhar no olho, a falar, a cumprimentar, dar beijinho e ter amigo e jogar um jogo e, sei lá, jogar uma bola, enfim. A gente, como ser humano, eu sou uma pessoa bem otimista com o ser humano. Eu acho que a gente já deu conta, a humanidade já deu conta de muita coisa. Estamos num momento de transição? Estamos. Nesses momentos de transição, muita gente se perde? Sim. Mas a gente continua trabalhando para que preventivamente as pessoas tenham consciência e desliguem seus aparelhos. Acabou, desliga, bota para carregar na sala. Que isso me joga para o segundo ponto que eu ia colocar, que é uma questão também que eu até compartilhei com a Jo quando eu vi a divulgação desse estudo. Uma coisa que acho que isso é bem claro, e nós sabemos disso empiricamente, é o poder de fixação que essas telas têm, né? Quando você pega o seu celular e eventualmente começa que logo vai ter ler de dedão, né? Porque é tanto já negócio, tem, né? Já tem. Porque haja visto aqui, 1 minutinho que a gente ligou uma tela aqui com a Maria Júlia, já prende, e isso vale para um adolescente, para o adulto. E eu fico pasmo, assim, sabe esse negócio que você falou de arremessar mesmo? Porque às vezes eu pego o Instagram e vou na parte ali são os shorts, né? Porque eu não sou muito de rede social, né? Reels. Eu começo a rodar, quando eu vi, falo, nossa, faz 5 minutos que eu tô rodando isso aqui, vidinhos curtos de 10 segundos. 5:15, né? Ele fala, sai de perto de mim, capeta, porque o negócio tem um poder de fixação que você fala, que é isso aqui? Não tem ser humano no mundo que tem esse poder que o algoritmo tem. E agora, aí eu faço uma autocrítica dizendo, olha, esses 15 minutos que eu fiquei fazendo isso, não foi um tempo de qualidade ou útil para mim, porque eu vi desde cara dando mortal no quintal da casa dele, gente estourando bomba no carro para fazer teste com não sei o quê. O seu tá tenso, hein? O seu algoritmo aí tá meio agressivo. Apareceu gente de tudo, cara fazendo experiência científica, apareceu de tudo ali, e efetivamente, como acréscimo do meu ser, acho que praticamente nada. Então, e isso, talvez, a menos que você diga que eu esteja errado, isso a princípio não é diagnosticado como um CID, não é uma patologia específica, foi só um tempo merda que eu tive ali. E acho que isso o estudo não pega, ele não vai não adoece as pessoas, mas me parece que o fato é que prende elas, e uma parte do tempo que ela poderia estar fazendo alguma coisa mais, talvez interessante, ela está usando em algo que me parece muito pouco produtivo. É um sentimento que eu tenho. Então, a gente começa Ela vai me desconstruir agora, quer ver? Então, não é uma desconstrução, mas assim, a questão do uso é uma questão muito potente, né? A internet, se você usou 15 minutos de lazer, se isso de alguma forma diminuiu o teu pensamento, fez com que o seu pensamento desacelerasse, ou te deu ali um alívio, né, em algum tipo de tensão, alguma coisa que você estava sentindo no dia, se aquilo te ajudou de alguma forma, ok, a gente não é obrigado a ser produtivo 100% do tempo. E aí você tem a doença do outro lado, né? Quando você se obriga a ser 100% do tempo produtivo, tá sempre fazendo alguma coisa que é produtiva, tá sempre fazendo alguma... E aí você tem também burnout. Aí você tem burnout, aí cai na pauta. No outro tema, nossa. Aí a gente cai na pauta. Então, a questão não é quando você fica 15 minutos e tem essa vozinha que fala, ops, passou. Isso tá me incomodando. O problema é quando você enfrenta esse incômodo e fica lá por 1, 2, 3 horas e aí sim você tem perdas significativas na sua vida. Você deixa de entregar um relatório, você você se atrasa numa reunião, você não se preparou direito para aquela reunião, você não dormiu direito, você não comeu direito, você não fez as coisas que você tinha que fazer para a sua saúde geral, não é nem a mental só, e foi para esses lugares estressado, e foi para esses lugares... Então, enfrentou desafios na sua vida face a face mais tenso, porque se perdeu na tecnologia. Aí é que a coisa começa a complicar no nível do caldo. Aí que a coisa começa a complicar no nível de saúde mental, entendeu? Porque é uma bola de neve. Porque daí quanto mais inseguro você tá, quanto mais
sem prazer naquilo que você está fazendo, menos prazer vem, e mais você foge para a tecnologia, e mais os algoritmos são animados. Exatamente, falar, então preciso relaxar mais um pouco. Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui, aí você vai se perdendo. Quando você vê, existe algum grupo, será que para já dependentes anônimos de... Sim. Existe. Qual que seria? Eu não posso falar story, né? Porque isso é uma coisa do Instagram, esses vídeos curtos, qual que é o nome disso? Mas aí, na verdade, é Shorts. dependência de tecnologia, né? Seja ela qual for. Eu acho que especificamente dependência de tecnologia de vídeos curtos e de baixa qualidade. Na verdade... Olha, eu diria que é melhor do que de pornografia. Porque o problema dos vícios é quando eles grudam em outros vícios. Mas tem shorts de pornografia. Agora eu fiquei no... Tem? Tem que ficar rodando. Pornografia hoje, né? De tudo tem nessa vida. Pois é, a que ponto a humanidade chegou? Fomos longe demais. Para. Não, e aí sim, a gente tem estudos, crianças no Brasil hoje até 12 anos, todas já acessaram algum tipo de conteúdo impróprio na internet. Até 12 anos? Eles sabem o que estão vendo. Bom, é que eu estou comparando com os meus 12 anos. A gente amadureceu muito mais lento, acho, do que eles. A questão não é se eles sabem o que eles estão vendo ou não. A questão é se eles têm, como eu vou dizer, diálogo suficiente em casa para apresentar e dizer, olha, acessei isso aqui. O que é? Isso é verdade? Isso não é? Isso é real? É sério. Não é? Essa questão é complicada, porque aí sim você está formando subjetivos. Aí sim você está fazendo com que aquelas crianças entendam que, né, sexo é aquilo, e não é. Certamente. Tá? Então, você está ali abrindo janelas desnecessárias e amadurecendo as crianças de uma forma desnecessária. E aí sim você tem um prejuízo. Caraca. Então, por um lado, a gente tem informações. Então, na verdade, a gente tem informações, né? Esse é um dado que está aí. Então, eu tenho uma informação e eu também... Essa questão pode gerar prejuízos, né? Para o desenvolvimento dessa criança, desse jovem adolescente ali. Então, é difícil aceitar, né? Que não existe correlação com aspectos de saúde mental relacionado à tecnologia, se eu tenho outros estudos que apontam que sim, que tem. Então, é aquela questão, né? A pesquisa e os dados, a gente, dependendo da forma, da lente que usa, da pergunta que você faz, você consegue ter respostas, né, mais adequadas ou menos adequadas para aquele tipo de... Agora, o que acontece com novas tecnologias? O que acontece toda vez que a gente tem uma tecnologia? E é engraçado, porque tecnologia é aquilo que foi descoberto e ainda não tem nome. Daí a gente chama de tecnologia. Tudo já foi tecnologia um dia. Aí, a partir do momento em que a partir do momento em que, né, a sociedade, o capitalismo coloca aquilo para a sociedade como algo vendável, eles colocam um nome e aí aquilo passa a não ser mais tecnologia, passa a ter um nome. Já é cotidiano daí. Aí tá dentro da nossa vida e a gente consome aquilo e aí aquilo passa a ter um nome, porque todo mundo precisa chamar pelo mesmo nome, senão ninguém sabe o que a gente está falando. Mas, a princípio, tecnologia é isso. Então, quando a gente fala de tecnologia, é porque hoje o mundo está mudando muito. Então, né, a inteligência artificial a gente já tinha, os auxiliares, a Siri, a gente já tinha. Hoje eles nomearam e disseram, não, isso aqui é a inteligência artificial. E aí, normalmente, o primeiro que é igual Band-Aid, né, que não é... O primeiro que dá nome acaba batizando ali a criança. Mas o Durex, ou Band-Aid, ou qualquer coisa nesse Durepox. Isso. Eles não são isso, né? Mas eles têm um nome científico ali por trás e é assim. Então, o ChatGPT hoje é a inteligência, mas não é. Existem outros milhões de aplicativos e de... Vocês já estão estudando a relação entre IAs e seres humanos do ponto de vista da psicologia? Então, gente, isso é muito engraçado, né? Porque na tecnologia a gente tem ondas, né? Veio o Second Life. Nossa, o Second Life vai matar tudo. Veio não sei o que era. Hoje a onda da vez é a inteligência artificial. Mas na inteligência artificial foi bem perceptível a torneirinha dos grandes, né? Então, quando um veio e saiu correndo, os outros se levantaram e disseram, opa, vamos segurar um pouco. Então, a gente já percebe que ele fez um grande boom,
mas que não está entregando tudo que prometeu, né? Hoje ainda... Aí você começa a colocar isso na mão dos que têm mais curiosidade, dos que estudam mais, Então você torna isso uma coisa menos popular e mais especializada, né? Justamente porque a gente não sabe a consequência. Ela vai acontecer? Vai. O que acontece é que deu a impressão que ela ia acontecer em 1 ano. Sim. E ela vai acontecer em 5, 6. E aí a gente vai se acostumando e a sociedade vai dando aquela, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai vendo a consequência e tal. Mas que sim, nos próximos 5 anos, muita coisa mudará em todas as questões. O paradigma que o pessoal diz que elas nos emburrecem porque elas fazem a gente não pensar, você concorda com isso? Não. Tipo, porque assim, olha, por que eu vou pensar assim se eu pergunto e o ChatGPT me conta o que é? Assim como eu não concordo com a liquidez dos relacionamentos. Não concorda também? Não. Justifique eu acho que os relacionamentos, muito pelo contrário, eles estão internamente muito mais intensos. Eu acho que assim, as pessoas não lidam com as coisas face a face porque a internet intensificou tudo isso. Então, antigamente, se você gostava de alguém, era só você e o alguém que sabiam daquilo. Hoje, é você ou alguém, você manda o print pro o colega tem uma opinião, aí o outro... Aí se você não postou no dia do aniversário... Nossa, e aquilo vira uma namoro só namoro quando você declara na rede social ali. Antes disso, você não estava namorando, né? E isso vira uma coisa intensa, super intensa, porque antes você tinha a sua opinião, no máximo a opinião do seu melhor amigo, a opinião de alguém mais velho, talvez, um primo, sei lá, um parente que você gostava e que você confiava. Hoje você tem 10 opiniões diferentes, quando não são 20, de pessoas que vêm de mundos diferentes, de sentimentos diferentes, subjetivos diferentes, e você tem que administrar tudo isso. Então, às vezes não entra em contato, porque internamente aquilo está muito mobilizado. Você mobiliza muito, por isso você vê a quantidade de adolescentes que, de repente, tem problemas com bullying, tem problemas de saúde mental, de suicídio, etc. Porque é muita coisa interna. Intensifica, na verdade. Como tudo, não? Como a questão de ver a vida da amiga faz com que ela nem teste se aquilo é verdade ou não. O problema da tecnologia é que ela traz para a gente, ela mostra as nossas pequenezes ou as nossas grandiosidades. Então, é aquilo que a gente coloca ali que vai ser, de certa forma, exacerbado. Né? Se você só acessa site de uma determinada maneira, você só vai receber informações daquela maneira, que são as bolhas, os algoritmos. Tal. Então, isso torna tudo muito mais intenso. Se você está triste, deprimido, você vai voltar para você coisas que te deprimem mais. Que ele vai percebendo que você está clicando, interagindo mais naquele momento. Na verdade, talvez o algoritmo seja o seu próprio espelho, né? Que se volta para você. Muito bem. É bem psicologicamente falando, é mais ou menos isso. A gente ficaria orgulhoso de mim agora. A gente brinca que é quase que um mundo de sonhos, né? Ou pesadelos. Para mim, ouvindo a Andrea falar, eu começo a meditar e entender que o algoritmo é o espelho da alma. Porque ele é o reflexo dos seus pensamentos. Então, cuidado com seus reels aí, porque olha, tava tenso as suas citações. Se você sabe aquela frase mais... bom de começar a ver algo um pouco mais leve. Procura umas criancinhas. Começa uma coisa mais suave. Cachorrinhos. Os gatinhos. Mas olha a versão do século XXI que a gente tá vivendo. Tem aquela frase famosa do... como é que é? A vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que está ouvindo, né? E aí o algoritmo é um eco, né? Se você não gosta do que está vindo, presta atenção no que você está interagindo. Mas olha, a gente está falando... É cyberfilosofia aqui também. A gente estava... Na verdade, a gente está falando sobre cyberpsicologia. Como que é o trabalho, a abordagem de um profissional da área de psicologia que trabalha com cyberpsicologia? Então, depende da área que você está, né? Depende se eu vou trabalhar com a pessoa individual, então num processo psicoterapêutico, ou se eu vou trabalhar em empresas, que na verdade nada mais é do que um processo psicoterapêutico do uso que aquelas empresas fazem das redes sociais e a interseção dela dentro desse mundo, desse novo mundo aí. E, né, tentar adequar a imagem que ela quer ter com a imagem que ela tem dentro da tecnologia. Então, é quase que um mapeamento, né, do aonde ela está indo. A gente tem métricas que faz isso hoje. Então, quando você fala de
principalmente marcas e empresas que estão dentro da tecnologia, você tem métricas que te dizem, tal pessoa com tal idade, com tal comportamento, com tal isso, tal aquilo. Mas só isso não é... como é que eu vou dizer? Sempre vai precisar de um quê humano para te dizer se esse caminho é realmente o que você está atingindo. Então, eu fiz trabalhos, por exemplo, para a Oral-B. A Oral-B queria entender por que é que as coisas não aconteciam. Ela usava especialistas e usava pessoas desse, mas não atingia não chegava, usava todos os algoritmos, tá, mas não chegava ali aonde ela queria. Ela queria saber por que eu uso, qual influenciador eu tenho que usar para, de repente, atingir esse público, ou por onde eu... E, na verdade, a Oral-B, por exemplo, é uma marca que ela não precisa nem de influenciador, ela já é um influenciador por si só, né? Então, é esse tipo de relação entre o que está acontecendo do ponto de vista humano, né? É olhar as relações sociais dentro da tecnologia. Sim, mas do ponto de vista humano. Sempre. Eu não estou olhando o consumo, eu não sou obrigada a aumentar a venda, eu não sou obrigada, não é esse o meu trabalho. Eu faço um trabalho de consciência daquela marca, assim como eu faço um trabalho em consultório de consciência daquele uso daquela pessoa. Então, eu estou deprimido. Bom, bora lá. Vamos ver o que está acontecendo, né? Aonde você está entrando na internet, aonde você está... E, na verdade, a gente acaba caindo sempre, né? Quando vem parar na psicóloga, é porque já deu alguma besteira. Eu já perdi a esposa, ou eu já acabei com o meu relacionamento, eu já estou deprimido, já perdi meu trabalho, e aí eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, e aí acaba caindo para psicóloga. Eu gostei dessa questão que você falou, né? Quando a gente já deu algum problema, e normalmente esse problema que deu já tem outros vícios atrelados também. No caso do ser humano em si, quando a gente está trabalhando em psicoterapia, normalmente ele já vem pra gente com ele sabe o que ele fez de errado. Porque também a tecnologia tem isso, as redes sociais têm isso. Ela te deixa um histórico do que você fez errado. Né? Aquele histórico fica pra você ali. Só que isso tem uma marca emocional, né? Tem uma marca na sua saúde mental. Então é isso que a gente vai tentar diria que, assim, dos casos que a gente mapeou até hoje, poucos têm problema diretos só com a tecnologia. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha vício em tecnologia só na tecnologia. Tipo, eu sou viciado em tecnologia, eu gosto de ver as luzinhas. Não. Normalmente é um comportamento por trás disso que te traz um alívio e que te... Tanto que no CID ele é caracterizado como transtorno de impulso. Então, ele está junto com os transtornos que você começa e não consegue parar. Quer dizer que se não houvesse a tecnologia... Né? Por isso você entra numa empresa e aí você está vendo o seu funcionário indo para o banheiro de 5 em 5 minutos. Porque ele entrou naquilo e ele não tem essa vozinha que você estava falando de dizer, ai, que saco isso aqui, não quero. Ele vai num crescendo em que ele precisa ir, ele precisa ver, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa daquela informação, ele acha que se ele não estiver ali, ele está perdendo coisas, ele entra num Nossa, então tem um caso, looping. A pessoa vai de 5 em 5 minutos no banheiro porque ela vai acessar o celular para ver alguma coisa. É um looping, e aí sim você entra nesse lugar mental onde você estafa. Chega uma hora, seu organismo dá um boot, ele fala, chega, deu. Que é o burnout. O que é o burnout? Esse reset? É um reset. Você reseta. Aí você começa a ter sintomas de crise de ansiedade, você começa... E eles são... as crises de ansiedade, elas sempre têm gatilhos, né? E no burnout, o gatilho é o teu emprego. Então fica difícil de você... É uma categoria, né? Na verdade, crises de ansiedade. Você tira, né? E fica muito difícil, porque é uma coisa que você não pode tirar. Né? Você tem que trabalhar com a redução de danos, porque você não pode se retirar totalmente do emprego, você não pode se retirar totalmente. Você precisa daquilo, né? E aí fica esse conflito. Então eu tô indo todo dia para um lugar que me faz mal, eu tô fazendo alguma coisa todo dia que me... E que normalmente é o lugar que faz mal, que dá essa crise? Não. É um gatilho generalizado, é uma crise de ansiedade generalizada, não dá para saber.
Às vezes não é o lugar, às vezes é o café, às vezes é a pessoa com quem você conversa, às vezes é o seu colega, às vezes não é nada. Mas esse gatilho é rápido ou, por exemplo, alguma coisa que aconteceu de manhã vai estourar na hora do almoço? Qual que é o tempo de disparo aí desse gatilho? Eu acho que é o acúmulo, né? É o É o acúmulo. acúmulo. Pergunta de ignorante agora. Não tem como prever isso. Você não tem como prever. Você consegue prevenir, mas é uma coisa que todo mundo está sujeito. Não é uma coisa que... É uma coisa que, assim, sua mente foi, chega uma hora, ela dá um boot. Ela fala, chega, puf, apaga. Mas você sabe que você fez uma linha que é uma questão, assim, normalmente a relação, né, burnout relacionado ao estresse, a ansiedade generalizada ou no ambiente de trabalho. Mas essa questão que você trouxe, assim, eu começo a entrar na tecnologia, eu começo a ficar lá, ao invés de eu sair com 15 minutos, eu fico 1 hora, eu fico com 2, com 3, isso faz com que eu não entregue o relatório. Isso faz com que eu vá mais estressado para uma reunião, que eu tenha que encontrar outros mecanismos de desculpa, sei lá, ou de evasão de situações que vão me colocando sob pressão, e aí eu tenho que evadir porque eu não fiz ou porque eu não entreguei no nível que eu deveria de entregar e tal. Então eu vou tendo alguns comportamentos atrelados a algumas situações que vão me colocando sempre numa situação de estresse. E aí chega num momento do acúmulo que eu acabo estourando e dizendo que aquele ambiente não é um ambiente saudável para mim. Mas o meu comportamento também não foi adequado para que aquele ambiente pudesse ser não saudável, mas minimamente ok, sabe? Que não te causasse danos. Que não me causasse danos, né? Então, olha só como é uma coisa... Porque, principalmente essas questões de não ter horário para atender o WhatsApp, por exemplo. É como se você ficasse 24 horas disponível. Então, de repente, você está... Isso é engraçado, que é um comportamento que a gente vê também com mães e adolescentes. Não, a gente tem né, adolescentes que viram pra gente e falam assim, não, eu não quero estar na tecnologia. Então, eu tô jogando bola, só que meu telefone toca. É minha mãe. Se eu não atendo, ela começa a chamar meus amigos, ela começa a querer saber onde eu tô, o que eu tô fazendo. Aí eu atendo o telefone. A hora que eu atendo o telefone, eu desligo. Aí eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha... Aí eu respondo um negócio no Instagram, aí eu olhei isso, aí eu já vou fazer um vídeo, e aí eu já fiquei lá 2, 3 horas, e o jogo que eu tava jogando, a bola que eu tava batendo, a conversa que eu tava tendo, já era. E nas empresas acontece a mesma coisa. Então, se você não se dá esse tempo de relaxamento, é a hora do café. O celular vai ficar na baia. Eu vou para o café, e eu vou interagir no café, e eu vou sentir o gosto da comida que eu tô comendo, do café que eu tô bebendo. Por quê? Porque aí é o momento em que a sua mente dá aquela relaxada. Não, você vai grudado com o celular, e a hora que você tá no café, você tá olhando as notícias, que normalmente são horrorosas, do dia, porque, né, é difícil. É o algoritmo rodando de novo, e o que o pessoal quer ver. E aí é o algoritmo daquilo que estava se falando na baia. Então, não é necessariamente nem o seu algoritmo. Se o seu telefone fica ali, os nossos aqui estão aqui, daqui 5 minutos vocês estão recebendo coisas sobre burnout, sobre todos esses temas. Nossa, eu já tô preocupado, porque hoje nós estamos falando do celular, ainda que você joga ali no canto, teoricamente. Agora, com a tecnologia do Google Glass e de óculos, imagina se vai estar no seu óculos, aí não tem mais nem isso, você vai pegar e jogar o óculos longe, né? Porque o negócio vai aparecer na sua cara do nada ali. É um dos outros momentos de grande, como é que eu vou dizer, transformação que a gente vê passar, que é quando esses gadgets, que a gente chama, né, o relógio, saírem de ser um objeto e ser algo dentro de você. Então, são os implantes, vai começar com óculos, né? Mas vai do óculos, vai evoluir, vai virar um implante, vai virar alguma coisa no dedo, certamente vai virar alguma coisa interna nossa, sendo que já existem, né? Do ponto de vista da ciência da medicina, sim, a gente vai ser meio ciborgue, né? Algum momento. E assim, é uma coisa tão maravilhosa no primeiro momento, se você pensar, né, o óculos, o implante, em que eu pudesse abrir um mapa ou fazer uma coisa interessante. O problema é aí é uma relação é uma faca de 2 gumes, porque o modelo capitalista, ele realmente, como você disse, eu tô me lixando, de certa forma, pro uso que você tá dando, eu preciso gerar renda, então o meu algoritmo vai buscar te prender ali, porque eu tenho que mostrar o anúncio, eu tenho que monetizar aquele processo. Que é o que estraga esse lado
poético ou belo do uso tecnológico associado à nossa vida e evolução humana com superpoderes. Mas, por outro lado, esse mesmo capitalismo que viabiliza. Porque se eu não tiver essa injeção de capital, a propaganda, o algoritmo não vai funcionar. Talvez não acontecesse tão rapidamente e tão intensamente na nossa vida quanto ele acontece. Olha só que viagem. Eu acho que o processo é esse, tudo não, né? Mas existem muitas coisas que são facas de dois gumes. O importante, no meu ponto de vista, é o quanto você fortalece a sua mente para que você possa extrair de tudo isso o melhor possível. E que é desafiador, né? Eu tenho nas minhas telas aí tempos de uso. A hora que aparece lá, você já está há mais de tanto tempo aqui, eu tenho que sair. É uma forma que eu coloquei para me autodisciplinar, já que eu não consigo disciplinar se eu estiver olhando no relógio e falando 15 minutinhos só aqui. Então, o celular não vai mais para o quarto, ele já fica carregando em outro lugar. E agora a gente estava conversando, eu já fiquei pensando, acho que no final de semana eu não vou usar o celular. Durante o final de semana eu vou ficar desconectado, porque eu preciso da ferramenta para trabalhar durante a semana. Final de semana eu não vou trabalhar, então eu não vou me conectar. Ou, como eu não tenho esse negócio de trabalhar de dia de semana, final de semana, então os momentos em que eu não estiver trabalhando, eu não estarei conectada. Então eu vou criando questões, mas isso é para mim. E eu acho que cada um tem que tentar olhar para si e perguntar o que faz sentido para mim. Qual é o uso adequado para mim? O que não vai interferir na minha vida? O que não vai me prejudicar? Porque tudo aquilo que me prejudica, eu tenho que tentar, pelo menos, me afastar. É lógico que a gente sabe que existem situações ou existem pessoas que têm mais dificuldades disso. E talvez essas pessoas sejam as que precisam de ajuda. Né? E aí até entender, olha, eu preciso de ajuda para essa situação. E o passo de ir pedir ajuda, né, é um passo muito difícil. Andréia, e tem uma coisa que está me ocorrendo também, a questão da mistura da nossa vida com as ferramentas. Assim, a mesma ferramenta que nos apoia no trabalho também nos apoia na vida particular. Exemplo melhor, talvez aqui não tendo, que o WhatsApp. Você tem ali o grupo da família, o grupo do futebol, o grupo do trabalho. E aí é uma coisa muito louca, porque apesar de ter o horário de trabalho, se você tá na sua casa, 8 horas da noite, e o grupo do trabalho de repente começou a pipocar, você vê que tem 30 mensagens ali, você vai dizer, não, mas eu só vou olhar amanhã. Talvez você me diga que é o certo, mas ainda mais na hora que você vê na notificação que a última pessoa que mandou mensagem foi o seu chefe, você vai dar uma palpitação para você acessar e olhar aquilo. E aí tá tudo misturado, assim, o trabalho, a vida pessoal, o lazer, nas mesmas ferramentas. Isso também interfere para criar essa ansiedade, esse movimento, essa compulsão? Opa, notificação é gatilho na certa. Agora, o ser humano é um sobrevivente. É só você escutar a sua voz interna. E sempre existe uma saída. Separa. Usa 2 celulares. Eu uso 2 celulares. Um, inclusive, não tem rede. Só acesso ao Wi-Fi. Eu não pus nem... não tem nem 4G ali, 5G nele. Um sim, o outro não. Esse então, que não tem é o seu pessoal. É o de trabalho. O de trabalho, para ficar travado ali. É o de trabalho. Então, beleza, porque a pessoa nem consegue... A mensagem nem entra. Até porque também eu trabalho num espaço em que, quando eu estou com paciente, eu não posso estar acessando nada. Então, esses celulares ficam fora. Então, eu já sou semi-protegida por conta da própria profissão. Mas, no geral, você pode muito bem separar as coisas. Um é uso pessoal, o outro é uso de trabalho. E o uso de trabalho, ele vai ser usado no seu horário de trabalho, naquilo que você se comprometeu. O seu chefe te mandou uma mensagem, mas no comprometimento daquele trabalho, você já avisou para ele que, olha, eu vou atender o celular quando eu puder. Eu vou te responder o mais rápido possível, mas que eu puder. Você não vai poder responder a ansiedade do seu chefe 24 horas por dia. Porque aí a sua saúde mental vai beleléu. Embora as pessoas entendam que a produtividade tem a ver com responder o chefe. Se seu chefe quer trabalhar 24 horas por dia, é a escolha dele.
né? Você pode até tentar dar aquela malhada, dar aquela desculpa aí, porque a tecnologia é boa por causa disso. Ela também te dá essa liberdade de dizer, nossa, caiu na privada. Putz, desculpa, caiu. Nossa, não vi. Nossa, tava no silencioso. Foi uma coisa assim, né? A não ser que o seu, né, contrato de trabalho diga, né, você vai ser contratado para o emprego e o cara fala assim, ó, eu sou workaholic e eu preciso de workaholics. Porque os workaholics, eles já têm, né, eles não vão ter filho, eles não vão ter vida, beleza, eles vão tirar prazer daquilo. Então, beleza, aí se você encaixou a dupla, fechou. Agora, assim, eu gosto de meditar, paz, tranquilidade e tal. E aí você vai pegar um emprego que o seu chefe é um workaholic enlouquecido, que vai querer que você responda a ele em 2 minutos. Porque se você não responder em 2 minutos, toda a culpa do trabalho que tem todo mundo é do seu, porque você não respondeu em 2 minutos. Aí você vai ficar louco, porque você vai contra a tua natureza, vai contra os teus desejos, né? Vai contra as tuas... E aí é no conflito que você tem gasto de energia psíquica. Né? É nessa briga entre o que você quer e o que o outro quer que você tenha o maior atrito ali, né? O burnout é o nível mais extremo desse... Não é um estresse, né? O burnout é algo pior. O burnout é uma doença. Já chegou no limite ali. Chegou no seu físico, já não é mais só mental. E aí, tipo, não adianta tirar um dia de folga. Não. Quando bate nisso... Medica. Não tem como. Você tem que tirar do nível de ansiedade. Você tem que baixar o nível de ansiedade. Não tem. Chegou, você se passou do seu limite muito. Seu organismo te deu 1 milhão de... né? Você ficou com gastrite, você ficou com insônia, você não comeu direito, você não dormiu direito, você não falou com a sua família direito durante muito tempo. E você insistiu naquilo. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso... Aí chega uma hora, o organismo faz puf. Aí você não consegue pensar, aí você não consegue... Tudo te dá sudorese, qualquer reunião você passa mal, você vomita, você tem diarreia, você tem... Não, seu coração dispara, você vai de 5 em 5 minutos pro PS, você começa a ir pro PS, chega no PS, eles só te dão um Plasil com não sei o quê, porque tá tudo normal, mas a tua cabeça tá zoada, e aí acabou. Quais são os sinais? Como que eu consigo identificar antes de eu chegar nesse nível no limite? Você começa com pequenos sintomas físicos, né? Você começa com um pouco de insônia, fica difícil de dormir, aí você vai pro celular, aí você fica mais tempo no celular, aí isso vai aumentando, aí no dia seguinte você tem uma resposta mais áspera para as pessoas, aí você começa a ser mais improdutivo, aí cada vez que você vai para uma reunião, aquela reunião é difícil, é uma coisa complicada, e algo que você fazia muito fácil antes, que era normal, né? Você começa, e isso vai num crescente. Então, você vai crescendo nisso, e você vai sentindo você vai tendo isso fisicamente. Então, os sintomas físicos vão aumentando. Aí vai te dando enjoo, aí você acha que é labirintite, aí vai te dando diarreia, você acha que você comeu alguma coisa errada. Aí, né? Mas isso é uma coisa que tem que acontecer com frequência durante um certo número de tempo. Então, não é de um dia para o outro que chega. Quando você começa a ter sintomas físicos... por 6 meses você continua tendo, mesmo que esses sintomas sejam diferentes, são coisas que você não consegue rastrear o foco dela, né? Você não comeu nada de diferente, você não fez nada de diferente, você não fez um esforço a mais, e aquilo continua te dando, aquele pensamento repetitivo continua vindo, um medo muito grande de perder o emprego se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, e aí começa num crescendo que se você não cuida nesse princípio, se você não... Porque no começo isso começa, você consegue se readaptar antes do seu organismo te dar o corte. Quando o organismo te dá o corte que realmente deu, aí a cabeça não funciona, aí você não consegue produzir mesmo, porque vai te dando tanto sintoma físico que você não dá conta. Se a pessoa não procura tratamento e ela insiste nessa situação, a que ponto isso pode chegar? Depressão profunda. Aquela de não acordar. Aquela de ficar na cama. De não levantar da cama, não querer tomar banho. Exatamente. Não comer, não tomar banho, emagrecer.
E aí... Quarto fechado, escuro, sem série. Nem série, nada. Nada. Mas aí, quando ele vai para o tratamento, ele chegou nesse ponto, como que você trata uma pessoa que chegou nesse nível? E aí ele pode continuar no atual emprego? Isso já fica insustentável? Você falou da medicação, mas o que mais está feito? O que a gente vê, a princípio, são os afastamentos por problemas de depressão, de crise de ansiedade generalizada. Então, você afasta 15 dias, vê se o remédio começa a fazer efeito, se aquilo vai voltando ao normal. Uma andorinha não faz verão, né? Se você tem uma crise de ansiedade, tudo bem. É um gatilho. Putz, teu organismo deu aquele pá, e aí você parou e falou, não, preciso me tratar. Aí você foi fazer uma massagem, você foi fazer uma acupuntura, você foi meditar, você foi pro templo, você foi... Tomou um medicamento, tudo bem. O problema é quando as crises são frequentes. Quando você tem uma crise e vai ter outra crise nunca mais na vida, ou depois de, 3, 4 anos, aí você conseguiu, né, a sua psique conseguiu absorver aquele baque. Mas para isso você precisa de ajuda. A primeira crise, ela normalmente é uma crise de alerta. Ela te dá esse alerta. Se você ignora o alerta, vai chegar uma hora que a cabeça vai dar um boot e desligar a chavinha. Pip, desliga. E aí Ponto. já era. Não é que já era. O Ivan tá Não, você não morre disso, entendeu? Ninguém morre de burnout. Mas a tua saúde mental e a tua qualidade de vida vão pro beleléu. Mas tem cura, a pessoa pode voltar ao status. Sim. Não é uma coisa que ela vai ficar sequelada. Não. E não é só o burnout que te dá a crise de ansiedade generalizada. A gente tem uma saída agora, uma volta, né, um período de transição dessa pandemia que muita gente está tendo crise de ansiedade generalizada só pelo fato de sair na rua e achar que está respirando e de repente vai morrer porque está respirando. Então não é isso. É uma doença endêmica social. O burnout está ligado com um processo de medo? Todos os sintomas de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, eles sempre têm no âmago ali esse medo, principalmente medo da morte ou de ser aniquilado, né, de alguma forma. É um desencadeamento neurológico que vem ligado às situações daquele momento em que vem a ansiedade para você enfrentar o medo, para você recuar, ou para você pensar. Então aquilo acelera o seu mecanismo, sua mente, para você procurar saídas para aquela situação. E aí, quando isso desencadeia de uma forma não natural, né? Porque, na verdade, a ansiedade é tudo que é aquilo... o que te faz levantar da cama de manhã é a ansiedade. Se a gente não tivesse um mínimo de ansiedade, a gente não levantaria da cama de manhã, porque tá tão gostosinho ali, né? Tão gostoso, tão quentinho. Vamos ficar aqui para sempre. Aquele incômodo, ele é a ansiedade. Só que ele tem que estar equilibrado. Né? Ele tem que te fazer levantar, ser produtivo, mas ele não tem que desencadear pensamentos persecutórios o tempo inteiro, aquela mente que não para, um pensamento atrás do outro, uma falta de respiração. Não. Aí você passou para um lado de que a ansiedade saiu do âmago, né, do caminho que ela tem que ter. Tem algum público que é mais sujeito a esse tipo de situação? Homem, mulher, faixa etária? Tem observa essa incidência maior em algum perfil? Os que estão menos ligados à natureza. As pessoas que são menos ligadas né, as pessoas que são menos ligadas às questões da natureza, da alimentação saudável, elas têm mais sintomas ansiosos. A gente mora na roça, lá na roça. Estamos mais protegidos. Vamos lá, o ser humano ele foi desenvolvido para isso, ele não foi desenvolvido para o que a gente tem hoje, né, nos grandes centros. Ele foi desenvolvido para... Né, a nossa genética, ela puxa para isso. Ela puxa para o trabalho braçal, para você colher, comer, dormir. Ela não puxa e lidar com as situações, né? A nossa carga genética não pensa nem em trabalhar 8 horas por dia, necessariamente, né? Se você conseguir em 2 horas já obter o seu alimento, tá tudo bem. Seria isso, entendeu? Os outros todos é para você sossegar daquelas 2 horas que você deu aquele gás para conseguir seu alimento. Então... Hoje conseguir um alimento é um pouco mais difícil. Alguns precisam consumir, mas não, você precisa, além do alimento, você precisa do iPhone, de preferência do iPhone do último tipo. É claro. E se você tem filhos adolescentes, eles também precisam do iPhone. Por tabela, por osmose. Acabou, entendeu? Porque daí você já sai. E, de novo,
a nossa sociedade em desenvolvimento, ela exige muito. Ela não nos dá... eu diria que brasileiro pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque a gente trabalha muito. Eu passei um tempo nos Estados Unidos. É enlouquecedora a diferença do que eles trabalham para o que a gente trabalha. É ridículo. Eles trabalham 4 horas por dia e vivem muito bem trabalhando 4 horas por dia. Se a pessoa quer ter muita coisa, ela pega 2 empregos e trabalha 8 horas por dia. Mas, dentro de um limite, sobra muito tempo para ter probleminha com tecnologia, tudo muito devagar. Esse ritmo alucinante de São Paulo eu não vi lá fora. Mas esse ritmo alucinante é de São Paulo, né? Ah, sim. Ele é de São Ele Paulo. é particularmente mais intenso aqui, né? Eu não sei como tá o Sul. Mas... o Sul também não sei, mas assim, a gente às vezes vê, né, assim, Norte, A Nordeste, também tem um ritmo diferente do nosso. O brasileiro lá do geral, ele é trabalhador, sim, geral mesmo, concordo, mas realmente culturalmente é diferente. E o paulista, particularmente, é o pessoal que 5 horas da manhã já está entrando no serviço e vai até 8 horas da noite e que o resto do Brasil às vezes olha e fala, esse povo não vive, esse povo assim, vive para trabalhar. E vou falar, lógico, o estado de São Paulo de uma forma geral, mas assim, São Paulo mesmo, né? Em especial aqui. Em especial São Paulo, capital. São Paulo, capital, porque nós moramos, né, no interior e assim, todo mundo trabalha bastante, mas, né, chega um horário, fecha tudo, a cidade para, né, não tem, acho que nem tem posto 24 horas lá, entendeu? Você tem que se organizar um dia antes para sair, porque se você falar assim, eu vou no posto 24 horas, vou sair 3 horas da manhã, não, você não vai, eu acho que não me recordo se tem. Mas, enfim, é diferente. É diferente. É isso. Prevenção para não entrar nesses bugs aí de burnout. Não só do burnout. Prevenção para sobreviver à tecnologia que a gente vai enfrentar. Perfeito. Terapia. Só o autoconhecimento nos salvará. Não precisa ser necessariamente a terapia, mas o autoconhecimento, como você estava dizendo, como espelho da alma. Como espelho da alma, você precisa. Como um mundo lúdico e que vai ter N atrativos e você vai poder ser quem você quiser e você vai poder ter N avatares e provavelmente o capitalismo vai migrar para te obrigar a trabalhar dentro da tecnologia o maior número de horas possível, porque ela é mais barata, né? Então não tem por que tanto deslocamento, não tem por que a gente ainda está tentando se adequar nisso, mas o futuro é tecnológico, pelo menos X horas por dia. Mas autoconhecimento é algo tão difícil, né? Então, Mas eu acho que assim, o que vai salvar a nossa saúde mental, no geral, vai ser as pessoas que conseguirem se equilibrar e terem um uso tecnológico e um uso face a face que tenham o mesmo valor, né? Que tenham a opinião da pessoa que está na sua frente e o olho no olho tenha o mesmo valor emocional para você do que os 200 likes que você tem na internet. Então, ter esse equilíbrio vai ser... E assim, como a gente tem por trás todos os algoritmos, que são coisas, de novo, fora do controle, é um tsunami. A gente não tem como controlar os algoritmos, não dá. Não está na nossa mão e não vai existir legislação. Não, pode esquecer que o governo vai legislar nisso, porque não vai. Mas você controla, né? Como o que você sente, talvez não, mas como você reage àquilo que está acontecendo com você, você consegue ter um autocontrole, né? Sim, a partir do momento então, que se você não consegue controlar o outro, você pode começar a controlar a si mesmo, né? Porque a partir do momento que você se escuta, você pode fazer boas opções para você. Vamos pensar que todo mundo é um ser único. Então, não existe regra, por mais que os Estados Unidos tente fazer isso. Então, olha, isso aqui é uma doença, toma aqui o remédio. Eles tentam nivelar todo mundo e dizer todo mundo é igual, então todo mundo tem esse sofrimento, então tá aqui o remédio. O ser humano é único, a gente consegue dar conta das coisas a partir do momento que a gente se autoescuta. E eu brinco com a terapia, mas não é só a terapia, mas todas as atividades que de alguma forma acalmam sua mente. Nós temos a ilusão, às vezes, da visão do Estado como esse grande tutor, né, que cuida, mas é uma entidade que também está correlacionada com o capitalismo, ele também tem interesses. Eu acho assim que
O Estado regula da porta da minha casa para a rua. Da porta da minha casa para dentro, eu preciso aprender a regular. E acho que isso vale para a questão emocional, né? O autoconhecimento é criar essa regulagem, essa autolegislação da porta para dentro, né? Eu preciso criar a minha disciplina de como eu vou usar a tecnologia, os horários, o manejo, a forma. Eu não posso esperar que alguém resolva a minha vida lá fora. Ele tem a obrigação dele nas relações interpessoas, mas dentro da minha pessoa, da porta para dentro, eu preciso aprender a regular isso. Autorresponsabilidade extrema. Exato. Né? Então, para chamar o processo né? Eu sou autorresponsável. Eu digo assim, a gente tem uma tendência de querer que o outro faça por nós, porque, nossa, seria talvez muito mais fácil, né? O dia que o Estado ficar muito eficiente, talvez ele tenha virado um algoritmo. Mas assim, seria muito mais fácil que o outro fizesse. Só que, às vezes, o outro vai me levar para lugares, para situações que não são as que eu desejaria ou que eu desejo nesse momento. Então, a forma talvez mais simples é você. Assume a responsabilidade e vai, né? Vai. Simplesmente vai. Até porque na tecnologia, realmente tudo é responsabilidade sua. Desde o xingamento que você coloca ali, exato, até a quantidade de horas que você fica. Então, a gente ainda, né, nos é dada essa escolha. A gente não usa, não se potencializa nessa escolha. E a gente fala muito isso para pais. Ok, seu filho manja tudo de tecnologia. Ele é o as. Nossa, ele entende tudo. Mas você continua sendo pai e mãe dele. Quem manda ainda é você. Uma coisa interessante. Ele ainda continua sendo criança. Ele ainda continua sendo adolescente. Ele só vai ter um mecanismo neurológico de controle amadurecido para dizer... Ah, não, agora eu sei que eu quero, né, ficar fora disso com 24. Então, antes dos 24, quem ainda cutuca ali e fala, ó, agora vai ficar, agora não vai mais. É você. É você. E é muito mais fácil falar sim, né? Nossa, é muito mais fácil, porque sim eu falo uma vez só. Não, eu tenho que falar o dia inteiro quase. E 1 milhão de argumentos, e muita paciência. Então, eu brinco, você quer dar tela pro teu filho? Beleza, você vai ter trabalho triplicado. Se você puder segurar e não dá, beleza. Desliga isso aí, por favor. Aqui tem um combinado. São 2 programas assistindo e 2 programas pintando. Então, tá vendo? É um equilíbrio. É sobre isso que a gente tá falando. Exatamente sobre isso. É o equilíbrio. O papel tremendo que as redes sociais têm na nossa vida hoje, porque eu acho para mim uma representação clara desse simbolismo é que quando você quer calar uma pessoa, a justiça, ela manda fechar as redes sociais dela, né? Hoje você tem alguém ali que você quer silenciar, não é que você vai prender, amordaçar nada, mas manda cancelar o perfil dela nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Você calou a pessoa. É incrível o peso e a importância que isso tem na vida de cada um e na sociedade. Porque quando você manda cancelar os perfis de alguém, você é quase como se fosse uma moção pública, uma censura pública que você fez contra ela. E tem um peso muito grande hoje. Só que a pessoa continua tendo os mesmos meios de comunicação que ela sempre teve, que sempre existiram. Eu tenho a minha voz, eu posso falar com outras pessoas, só que eu perdi o acesso à plataforma tecnológica ali. Isso desconstrói, isso cala. Cuidado que você será cancelado. Alexandre? Cuidado. Calma. Cuidado. Não, isso não. Eu quero deixar claro que eu acho que agora eu vou falar, foi... Léo, corta. A gente fala que não corta nada no programa, mas agora você pode cortar o Ivan. Não, tô brincando. Não precisa cortar, mas deixo claro que isso não é uma crítica à nossa Suprema Corte. É só uma forma realmente de como as coisas funcionam hoje. Se você quer calar uma pessoa, você acaba com a rede social, você censurou. Mas, Ivan, antes, a fofoca era a vizinha da esquina que falava pra vizinha da outra esquina e não sei o que e tal. Era essa a fofoca que existia. Hoje a fofoca já não é mais essa. Hoje a fofoca é dentro da rede social. Então, mas esse ser humano continua o mesmo. Mas a gente continua tendo as mesmas vontades desde o Coliseu. O Coliseu todo mundo botava no dedo para baixo e matava efetivamente as pessoas. Eu digo isso fazendo um paralelo porque você falou da vizinha. Exato. Mas pensa, quando você é silenciado, é só na rede social. Você pode ainda, se você quiser escrever um livro falando sobre os seus argumentos, você pode ter os meios clássicos. Só que a rede social é simbólico. Fechou o seu perfil no Twitter, que agora não é mais Twitter, é Thread, né? Não sei. É X. X? O que é o Thread? É do Instagram. É do Instagram? Não, é o do Facebook. É do Instagram. Para você ver como eu sou ligado em rede social. De WhatsApp do Instagram.
É a tentativa ok. de comunicador instantâneo do Instagram. Então, Não o Twitter. Twitter virou X. X agora. Então, Só um assim, X. é simbólico, né? Eu trago você nas redes, eu te De- calei. Você pode escrever um livro sobre o que você quer pensar, mas eu te calei porque a rede é o símbolo da sua voz. Porque ela é rápida, ela é dinâmica, ela vai longe. Mas é o símbolo, os likes também são símbolos de quanto você... Da sua aceitação. Aí você pode ser aceito no seu ciclo ali e não ser aceito nas redes, né? Então, são, sei lá, quase que de uma dupla personalidade. Uma dupla vida. Se fosse só dupla, tá Eu bom. acho incrível como os programas nos surpreendem. A gente chega, começa com uma ideia de pauta e de repente a gente é tão mais enriquecedor, Vamos porque lá, é tanta vida coisa. dinâmica. Não, galera. e nós somos assim, né, Ivan? Porque assim, a gente sabe, às vezes os podcasts, eles têm toda essa estrutura, né? Igual a gente aqui, ó, pauta, frana. Só que nós dois aqui, a gente faz como se fosse uma roda de fogueira mesmo. A gente senta e vamos bater um papo. Nós somos mineradores, assim, tá procurando, a gente encontra tantos tesouros, assim, que nem o seu programa de hoje, putz, burnout também, mas acrescentou tantas outras coisas que eu achei tão interessantes, né? Já me criou vários insights aqui. André, eu queria te convidar a deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, algo que inspire eles em todo esse processo em relação ao que nós E que batemos. os livre do burnout. Eu diria assim, que a tecnologia faz parte. A gente tem que aprender a conviver com ela. Não tem volta, é isso mesmo, não tenha medo, arregace suas manguinhas, ela não vai te comer, a não ser que você deixe. Ela não vai te engolir, a não ser que você deixe. Eu acho que, assim, grande parte de todo esse desenvolvimento é demanda do próprio ser humano. Então, a gente tem a tecnologia para poder ser mais humano. A inteligência artificial vem porque a gente não é robô, e a gente está trabalhando como robô. Então, a gente vai deixar para a tecnologia trabalhar e fazer o trabalho de robô para a gente poder ser mais humano. Então, para a gente poder desligar a tecnologia e estar com os nossos pares, e estar com a nossa vida, estar com a nossa saúde mental em ordem, e estar meditando, e estar conversando, e estar fazendo sexo de verdade, face a face, e estar fazendo essas coisas, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, vamos olhar para o lado humano, vamos ser gentil, vamos olhar para as relações, vamos fazer as coisas devagar, vamos comer devagar, sentir o gosto do que você está comendo. Vamos ser humano, né? Porque a gente nasceu para ser humano, a gente não nasceu para ser robô e trabalhar feito máquina. Excelente. Vamos devagar. Super. Gostei dessa. A Maju tem um livro de virtudes e uma das frases lá que a gente lê juntas, tal, que ficou, né? Que ela... Filha, o que você aprendeu? Que se devagar vai longe, né? Então, quando você aí. falou, me veio essa questão. E como é que os nossos ouvintes te encontram nas redes, até nos ambientes tecnológicos? Sou Andréa J com 2 T's, J-O-T-T-A, Andréa, J-O-T-T-A, em todas elas. Facebook, LinkedIn, Instagram. Em quais horários? Então, eu sempre respondo todo mundo, mas não será na sua ansiedade, será no tempo que eu conseguir. Excelente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo aí pela participação, por esse papo que foi incrível. Sempre que eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivan. E você já sabe, sigam o Ivan nas redes sociais, ele é a pessoa que mais interage por lá, Super. sabe o nome de todas as redes. Dá pra imaginar como você me acha na rede só pelo fato de eu não saber os nomes delas, né? Nos siga nas redes sociais, no Insta, mentes.em.foco, no YouTube, Mentes em Foco, podcast Mentes em Foco. Compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir, para que essas pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Se você quer ser o patrocinador oficial deste programa, entre em contato com a nossa equipe que você terá vários benefícios. E até o próximo programa. Valeu, galera. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Até a próxima.